Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise profunda de hoje. Para a mente curiosa que está do outro lado nos acompanhando, olha, prepare-se para uma jornada incrível. E o nosso mergulho detalhado de hoje vai explorar algo que a gente usa, a cada milissegundo da nossa existência, né? Exatamente, mas que na correria do dia a dia a gente raramente para questionar ou sequer admirar. Nós vamos falar sobre os nossos sentidos. Sim, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. É um tema riquíssimo. O material que nós reunimos expõe o efeito profundo e, às vezes, incrivelmente enganoso dos nossos sistemas sensoriais. Pois é, a nossa missão com esta exploração hoje é tentar entender como os nossos sentidos não apenas nos ajudam a compreender o ambiente complexo ao nosso redor, mas também, e isso é muito louco, como eles literalmente moldam as nossas conexões humanas mais íntimas. Sim. E de forma um tanto paradoxal, a gente vai descobrir por que definitivamente não podemos confiar neles de olhos fechados. É uma exploração fascinante sobre como a gente percebe e constrói a própria realidade. É um prazer enorme estar aqui para mais essa reflexão. E sabe, o melhor ponto de partida para a gente entender tudo isso é pensar na função mais básica, na arquitetura primária dos nossos sentidos. Tá, e qual seria essa arquitetura primária? Parece óbvio num primeiro momento, mas eles são a nossa única ponte real com a realidade. Os nossos sentidos são, literalmente, a única interface entre o mundo externo, que é físico e caótico, e a nossa consciência interna. Nossa, isso é forte. Então, sem eles, a mente ficaria, isolada? Totalmente. Se a gente parar para refletir, sem eles, qualquer ser humano seria um prisioneiro dentro da própria mente, totalmente incapaz de interagir com o universo físico. E a pesquisa que estamos analisando nos convida a fazer um exercício mental bastante intenso, sabe? Imaginar como seria a nossa experiência mental, a nossa vida de fato, sem absolutamente nenhuma informação sensorial. Certo, vamos desvendar isso. Porque a ideia de não ter nenhuma entrada sensorial é quase aterrorizante. Dá até um certo desespero tentar conceber algo assim. Dá mesmo, é angustiante. O material menciona um experimento ou uma condição de privação sensorial, né? Como exatamente a gente pode visualizar o impacto de uma ausência total de estímulos para o ser humano? É como flutuar num nada absoluto? Exatamente. Imaginemos a situação que a pesquisa propõe. Uma ausência absoluta de luz, ou seja, nenhum estímulo visual chegando às retinas. Uma escuridão total. Sim, e nenhum som captado pelos ouvidos. O silêncio mais perturbador possível. Sem cheiro também? Nenhum cheiro no ar, nenhum gosto na boca. E talvez o mais bizarro de todos, a total ausência da sensação de toque ou de temperatura na pele. É como se o limite entre onde o corpo termina e onde o mundo começa simplesmente desaparecesse. Caramba! É como se a pessoa deixasse de existir no espaço físico? É bem por aí. A mente humana precisa desesperadamente dessa constante corrente de informações para se manter ancorada na realidade, para saber que existe. Quando a gente corta esse fluxo, quando se entra nesse estado profundo de privação sensorial, a experiência mental não é de paz ou de descanso. Ela se torna um vazio agonizante. É impressionante pensar nisso. É como se o cérebro dissesse, espera aí, cadê o mundo? Se os olhos, os ouvidos e a pele não estão mandando nenhum relatório, a mente entra em colapso. Cérebro entra em pânico. Essa é a verdade biológica. Ele é tão viciado em processar estímulos que, na ausência deles, ele começa a fabricar informações. Fabricar, tipo inventar coisas. Sim, inventar do zero. É por isso que, em experimentos de privação sensorial prolongada, as pessoas começam a relatar alucinações visuais e auditivas fortíssimas. A mente literalmente inventa uma realidade, cria sons e imagens simplesmente para não enlouquecer no escuro. Nossa, é uma perspectiva maravilhosa, porque transforma coisas que a gente acha muito cotidianas e banais em verdadeiros milagres biológicos, né? Com certeza, a pesquisa nos diz que é apenas por causa desse input sensorial,
dessa entrada constante de estímulos, que as pessoas conseguem viver de forma feliz e ativa. O simples ato de sentir o calor do sol batendo na pele numa manhã fria, ou escutar o barulho do vento nas árvores, o prazer absoluto de saborear um café fresco. Tudo isso, a nossa felicidade, a nossa sanidade, a nossa capacidade de agir no mundo, estão ligadas a essa máquina de processar o ambiente. Todas essas coisas dependem inteiramente dessa nossa maquinaria sensorial funcionando a todo vapor. Mas, avançando na nossa exploração, há um detalhe nas nossas anotações sobre um sentido em particular que é simplesmente de cair o queixo. É focado no tato. O tato é surpreendente. A gente costuma achar que o sentido cutâneo serve só para avisar se a panela está quente ou se o tempo está frio. Mas a pesquisa mostra que ele funciona como uma ponte invisível para a conexão humana. É verdade. O sentido cutâneo, a nossa pele, é o nosso maior órgão e a nossa primeira fronteira com o outro. E há um experimento muito famoso de psicologia social destacado nas nossas fontes que ilustra isso perfeitamente, envolvendo toque entre estranhos na rua. Sim, essa parte é incrível. Imaginemos a tentativa de conseguir um número de telefone de um completo estranho caminhando pela rua. Um cenário clássico e meio constrangedor. Bem constrangedor. Os dados apontam que, se houver apenas a abordagem verbal, conversando normalmente, sem nenhum tipo de toque físico, a chance de sucesso em conseguir o número é de meros 10%. O que faz todo sentido. A pessoa está na rua, na defensiva, protegendo o próprio espaço. Mas aqui entra a grande mágica biológica. Se durante a abordagem, a pessoa que está pedindo o número der um toque acidental no braço desse estranho, apenas encostar de leve, a taxa de respostas positivas salta para 20%. Dobra. É impressionante. Apenas um esbarrão no braço e a chance de um sim multiplica por 2. Como a gente explica isso? O que é fascinante aqui é perceber o peso absoluto de uma entrada sensorial quase microscópica no comportamento humano. Não estamos falando de um abraço apertado, um aperto de mão firme ou algo invasivo. É um toque super sutil, né? A pesquisa especifica que é um toque no braço, algo que pode até parecer por acidente. E a receptividade humana dobra por causa de um estímulo físico extremamente rápido. Biologicamente, o sistema sensorial tátil atua como um desarmador natural de defesas. Desarmador de defesas. Adorei esse termo. Quando a pele registra esse toque inofensivo, ela ignora filtros racionais e envia um sinal primitivo de confiança e de conexão imediata para o cérebro. É algo ligado à nossa evolução como mamíferos, onde o toque físico é a primeira linguagem de segurança e pertencimento que aprendemos. É como se o toque dissesse para o subconsciente: ei, nós pertencemos à mesma tribo, eu não sou uma ameaça. E a pessoa relaxa a guarda sem nem perceber racionalmente. E o que eu acho mais bonito é que a pesquisa não para por aí, na rua. Não, ela vai muito além. Ela pega essa descoberta feita entre completos estranhos, num cenário de desconfiança, e eleva isso para as relações mais profundas que a gente constrói dentro de casa. O conceito do toque é estendido para maridos e esposas, para pais e filhos, parentes, amigos íntimos. As nossas conexões mais vitais. Exato. A conclusão apresentada é fortíssima. Quanto mais contato físico existe, quanto mais nos tocamos, mais profundo é o amor. É quase como se o amor fosse uma planta que precisa ser regada constantemente com a confirmação física dos nossos sentidos cutâneos para se manter viva e enraizada. Essa é uma leitura fantástica das implicações reais desse estudo. E a partir dessa premissa biológica do amor regado pelo toque, o material nos leva a uma observação muito contundente, até um pouco melancólica, sobre a nossa sociedade atual. Sobre a falta de toque, certo? Isso. Há um registro claro de que a modernidade trouxe uma espécie de esterilização do contato, um afastamento físico generalizado. Nota-se que hoje em dia alguns parentes e até casais simplesmente não se tocam mais na rotina. Ficam só no celular, telas. Exato. Muitas pessoas mal apertam as mãos ao se cumprimentarem, preferindo acenos distantes ou interações puramente digitais. E é exatamente a partir dessa constatação de distanciamento que surge uma pergunta altamente provocativa na fonte original. Foi a frase que me fez parar a leitura e ficar olhando para o teto pensando na vida. Há uma pergunta direta e reta na fonte: como eles poderiam amar?
E eu quero fazer uma pausa para quem está nos ouvindo e deixar bem claro que não estamos aqui para julgar a forma como cada um demonstra afeto, mas estamos refletindo sobre essa premissa trazida pela pesquisa. É uma perspectiva científica muito intrigante. A ideia de que a ausência contínua de toque pode colocar em xeque a própria capacidade de nutrir o amor é um soco no estômago. É um alerta dizendo que, ao pararmos de nos abraçar, de encostar no braço de quem a gente gosta, de dar aquele aperto de mão franco, a gente está enferrujando a nossa ferramenta mais básica de afeto. E analisando de forma fria, a ciência apoia essa visão. O argumento central é que a conexão física não é apenas um bônus nas relações humanas, um detalhe cosmético. Não é só um enfeite. É um pré-requisito funcional para manter a profundidade emocional ao longo do tempo. O amor, sobre essa ótica, não é apenas um estado mental abstrato ou uma decisão racional. Depende da biologia pura. Sim, é um processo contínuo, que depende da liberação de hormônios como a ocitocina, que é ativada massivamente através dos nossos sistemas sensoriais, especialmente o tato. Colocar o corpo humano e a pele no centro da nossa vida emocional ilustra perfeitamente o quão dependentes nós somos dessas ferramentas de percepção para construir qualquer significado na vida. Nós somos máquinas sensoriais que precisam de toque para funcionar direito. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente acabou de estabelecer como os sentidos são vitais, como o tato nos faz amar, como a visão e a audição nos impedem de viver no vazio da privação sensorial. Eles são a nossa janela para o mundo. Exato. Nós dependemos completamente do sistema visual, do sistema auditivo, do sentido cutâneo, da olfação para os cheiros e da gustação para o paladar. Esses 5 pilares formam essa única janela para a realidade. Porém, toda essa engrenagem traz um problema gigantesco. Confiar cegamente nessa janela é uma armadilha tremenda. E por que é uma armadilha? Porque os nossos sentidos mentem descaradamente para a gente. Eles cometem erros grassos. Esse é o grande paradoxo. É a dualidade brilhante da condição humana. Nós dependemos da percepção para sobreviver, para criar vínculos, para não esbarrar nas paredes, mas ela é fundamentalmente falível. Falível até demais às vezes. A informação sensorial pura, aquele dado bruto que é captado pelos olhos ou pelos ouvidos em frações de segundo, não é a realidade absoluta. Ela é apenas uma captação grosseira de estímulos, de frequências de luz ou ondas sonoras. E esses estímulos podem ser, e frequentemente são, interpretados de maneira totalmente equivocada. O que nos leva àquela história fantástica do material. Sim, existe uma anedota, um caso relatado nas fontes que estamos explorando, que ilustra essa falibilidade visual de forma perfeita. É algo que praticamente qualquer pessoa que dirige já deve ter experimentado. A história da sombra na estrada à noite. É o exemplo perfeito. Eu me vi inteiramente nessa situação e aposto que muita gente que está nos ouvindo também vai se identificar. É um cenário muito comum. Imaginemos o cenário. A pessoa está voltando para casa de carro, tarde da noite, depois de um longo e cansativo dia de trabalho. A estrada está escura, a visibilidade é ruim, apenas os faróis rasgando a escuridão. De repente, os olhos captam uma forma estranha logo ali na frente. E o corpo reage imediatamente. O sistema visual manda um alerta vermelho em letras garrafais para o cérebro. Pedra gigante no meio da pista. O instinto de sobrevivência toma o controle no mesmo instante. O pé afunda no freio bruscamente, o carro dá aquele solavanco violento, os pneus cantam no asfalto. O coração vem na boca, a adrenalina dispara. Uma reação de pânico visceral baseada puramente numa entrada visual aguda. Se conectarmos isso ao cenário maior da nossa biologia e da neurociência, o que acabou de acontecer foi um clássico curto-circuito de percepção. Curto-circuito, bem isso. Porque a narrativa continua. E quando a pessoa, com o carro já parado e o coração batendo a 1000 por hora, olha com mais cuidado para o asfalto iluminado, não há pedra nenhuma, absolutamente nada físico ali. Era apenas uma sombra inofensiva projetada no chão. Apenas uma sombra. O que houve foi um erro de codificação. O cérebro humano trabalha com algo chamado codificação preditiva. Ele tenta adivinhar o que está no mundo antes mesmo de processar todos os detalhes. Sob a condição de baixa luminosidade, somada ao cansaço,
Os olhos captaram uma mera variação de luz e sombra. E o instinto tomou as rédeas. O sistema sensorial visual, trabalhando na via rápida e racional, misturou aquela mancha escura com um perigo tridimensional iminente, uma pedra gigante. É assustador e fascinante pensar em como o nosso corpo reagiu de forma tão violenta, tão física, a uma mentira contada pelos próprios olhos. Os freios foram acionados não por causa de uma realidade física concreta que estava lá fora, mas por causa de uma realidade fantasma, inventada por frações de segundo pelo sistema visual. Exatamente. Os estímulos sensoriais apontaram para perigo, e o corpo obedeceu sem questionar. É a prova definitiva de que captar a informação através dos sentidos não é de forma alguma a mesma coisa que entender a realidade correta. E isso levanta a grande pergunta que amarra todo o nosso estudo de hoje. Se os nossos sentidos são testemunhas tão não confiáveis, quem é que entra em cena para arrumar essa bagunça toda? Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. A conclusão fundamental que extraímos de tudo isso é que a informação sensorial crua, sozinha, não basta de jeito nenhum. Ela é apenas o rascunho. Um rascunho muito imperfeito. Para que a gente não viva num estado de pânico perpétuo, freando bruscamente para as sombras, o nosso cérebro precisa entrar em ação e assumir o controle executivo. O cérebro cumpre um papel absolutamente vital em 3 etapas sequenciais. Ele precisa analisar, em seguida ele precisa julgar e, por fim, ele precisa explicar essa informação que chegou dos sentidos. Analisar, julgar e explicar. Os nossos olhos, ouvidos e pele são apenas mensageiros desesperados, entregando uma montanha de dados caóticos. Mas o cérebro é a inteligência que organiza tudo isso. Eu amo tentar visualizar isso criando uma analogia. Eu imagino o cérebro como se fosse um juiz muito calmo num tribunal ou um diplomata experiente tentando resolver uma crise. É uma ótima imagem. Os sentidos são as testemunhas que chegam correndo, esbaforidas, chutando a porta do tribunal e gritando: "Senhor juiz, tem uma pedra gigante na estrada, o impacto é iminente, parem as máquinas." O sistema visual joga essa evidência bagunçada, cheia de falhas, em cima da mesa. E num primeiríssimo momento, o instinto de sobrevivência vence. O carro é freado, mas no segundo seguinte, o cérebro veste a sua toga de juiz, respira fundo e começa a fazer o trabalho meticuloso de 3 etapas que você detalhou. Primeiro, ele analisa a prova. Ele faz os olhos se focarem melhor, ajusta a pupila, procura por mais dados na estrada. Exato. E aí vem a segunda etapa, ele julga. O cérebro compara aquela forma escura com seu enorme banco de dados de memórias. Ele percebe inconsistências. Ele pensa: espera, essa suposta pedra não tem volume real. A luz do farol está passando direto por ela. Ela não tem a textura de uma rocha. É apenas plana. O juiz decreta que a evidência era falsa. O juiz cérebro decreta que a evidência inicial era falsa. E, finalmente, a terceira etapa, ele explica a situação para o resto do corpo. Ele envia o sinal de segurança: fiquem todos calmos, abaixem o batimento cardíaco, desliguem a adrenalina. Era apenas uma sombra. E a paz volta a reinar na cabine do motorista. Essa capacidade de analisar, julgar e explicar é o que nos salva de vivermos apavorados, né? O cérebro é o grande filtro da realidade, o nosso diplomata da paz. Com certeza. A informação captada pelos sistemas auditivos, visuais ou olfativos vem frequentemente distorcida por fatores externos do ambiente, como a falta de luz no caso da história da sombra na estrada. Ou neblina, barulho demais na rua. Sim, e também é influenciada pelos nossos próprios estados internos. Nossos receios, nossa fadiga, nossas expectativas de ver perigo onde não tem. Se a gente dependesse puramente do que os nervos gritam no primeiro milissegundo, a nossa existência seria um falso alarme contínuo. A gente não teria paz. O simples ato de olhar de novo, de piscar os olhos e prestar mais atenção, que é o que salvou quem estava dirigindo de ficar em pânico crônico na estrada escura, é a manifestação física do cérebro ganhando aquele tempo precioso para aplicar a razão
sobre a sensação bruta. É dar um respiro para a mente trabalhar. E isso é uma regra de ouro que vale para todos os sentidos. Vale para o que a gente acha que provou, para o que a gente acha que cheirou, para o que a gente acha que ouviu numa conversa e, claro, para o que a gente vê. Então, o que tudo isso significa? Para quem está acompanhando o nosso raciocínio e quer transformar isso em algo prático, algo aplicável na vida real. Acredito que o nosso mergulho detalhado nas fontes de hoje nos entregou duas grandes lições complementares. Duas lições muito poderosas. A primeira é sobre a necessidade e a beleza do contato. Nós vimos no experimento extremo da privação sensorial que, sem o fluxo constante de visão, audição e tato, a mente humana sofreria terrivelmente, criando alucinações para fugir do vazio absoluto. A sanidade depende de sentir o mundo. E mais do que apenas nos manter sãos, os sentidos formam a base literal das nossas conexões afetivas. Saber que um simples toque no braço pode dobrar a receptividade de uma pessoa desconhecida na rua, pulando de 10% para 20% de sucesso, é mágico. É o poder puro da nossa biologia. É a prova de que a proximidade física é uma ferramenta de sobrevivência social. A mensagem é que abraçar quem a gente ama, tocar os nossos familiares e amigos, não é apenas um costume social. É um combustível biológico essencial para manter o amor profundo e verdadeiro. Algo que, tragicamente, a modernidade e as telas estão deixando escorrer por entre os nossos dedos. É uma síntese perfeita. E a segunda grande lição estabelece o lado cauteloso de ser uma criatura sensorial. Nós devemos reverenciar os nossos sistemas visual, auditivo, olfativo, gustativo e cutâneo. Eles são mensageiros espetaculares. Mas Eles são precipitados, fofoqueiros e alarmistas. O relato da sombra pacata que foi falsamente acusada de ser uma pedra perigosa no meio da noite é o lembrete definitivo de que não devemos jamais confiar no primeiro sobressalto dos nossos nervos. eles gritam fogo quando é só uma faísca. Devemos sempre dar espaço e tempo para o nosso juiz interno, o cérebro, realizar o seu trabalho triplo. Temos que permitir que ele analise a situação real, julgue as evidências com calma e explique a realidade de forma correta antes de tomarmos atitudes drásticas. Compreender isso É um verdadeiro atalho mental para viver muito melhor e com menos estresse. É estar bem informado sobre o próprio maquinário biológico. Fica o convite para sermos um pouco mais pacientes com as nossas próprias reações imediatas e com as reações dos outros. Dar aquele passo para trás, observar de novo. Quando surgir aquele medo irracional do escuro, ou quando tomarmos um susto enorme com um barulho repentino em casa, ou até mesmo quando julgarmos precipitadamente o tom de voz de alguém, é essencial dar um passo atrás e lembrar: pera, eu estou enxergando a pedra real, dura e perigosa, ou estou me assustando com a sombra projetada no chão? É uma ótima pergunta para se fazer no dia a dia. Permita que a poeira emocional baixe para que a mente possa traduzir a experiência com precisão. E, simultaneamente, que todo esse conhecimento sirva de incentivo para a gente buscar mais calor humano no mundo real. Para valorizarmos de verdade aquele aperto de mão franco, aquele tapinha nas costas, aquele abraço apertado num familiar. A nossa própria biologia clama por isso, para espalhar a confiança, fortalecer o afeto e ancorar o nosso lugar seguro no mundo. Sem dúvida. E olha, toda essa dinâmica fantástica que discutimos, essa dança eterna entre os sentidos imperfeitos que nos guiam e o esforço monumental do cérebro para corrigir as falhas deles. Isso levanta uma questão importante. Qual seria? Uma questão profunda para deixarmos ressoando com a mente curiosa que está do outro lado ao final desta nossa exploração. Se o nosso cérebro precisa constantemente e ininterruptamente trabalhar nos bastidores para analisar, julgar e corrigir os nossos sentidos, como transformar o susto de uma rocha ameaçadora na tranquilidade de uma sombra no asfalto, quanto da realidade que nós acreditamos experimentar todos os dias é de fato a verdade absoluta do universo? E quanto é apenas o melhor palpite da nossa mente tentando nos manter vivos e conectados? Uau! Essa é definitivamente daquelas reflexões para levar para o travesseiro ou para pensar com muito cuidado enquanto dirige sozinho à noite por aí. Uma ponderação incrível sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a beleza da nossa percepção de mundo.
Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve com a gente, mergulhando nesses conceitos até o fim de mais essa análise profunda de hoje. O recado está dado. Continuem valorizando as conexões reais, toquem mais nas pessoas que amam, mantenham os olhos bem abertos, mas sempre questionando se aquilo ali na frente da estrada é realmente uma pedra ou apenas o seu cérebro pregando peças. Continuem curiosos, continuem questionando o seu entorno e até o nosso próximo encontro exploratório.